Mas só pra gente colocar na tela também os números do Jesse Lingard, temporada 24, 26 jogos, 6 gols, 4 assistências. Na temporada 25, ó, 41 jogos, 13 gols e 7 assistências. Ô Marcelo Beckler, faz sentido essa contratação aí de Jesse Lingard na equipe do Corinthians? E o Sim já balança a cabeça, daqui a pouco quero a sua opinião aí. E pra você, ô Marcelo Beckler, cara, assim, Quantos anos ele tem? eu acho uma... Sabe quantos anos tem? 33. 33. Beleza. Cara, eu acho maneiro, assim, caras que já passaram por grandes clubes, né, virem pro Brasil. Agora, se fosse o meu time, eu gostaria de entender um pouquinho de como ele estava jogando, questão do rendimento, o desempenho, acho que é natural. É bacana num contexto geral, mas assim, pro Corinthians, diante da necessidade, não sei valores, se é um cara caro, não é, enfim. Jesse Lingard do Timão, que doideira, ô Marcelo. Isso. Você sabe quantas vezes ele fez mais de 10 gols em uma temporada? 2. Essa última aí, no Irrepetível Futebol Sul-Coreano. E uma vez, estava olhando aqui, em 2017, eu acho, quando foi pelo Manchester United, 17 e 18. Um atacante que não faz gol, pô. E não é que ele é o mestre das assistências também não, porque ele nunca deu mais do que 10 assistências em uma temporada. Mas numa dessa... Numa dessas, pô, beleza. Não, o cara... peraí, aqui eu tô fazendo um papel... Pode ser que ele clique, pode ser que aos 33 anos ele clique, que ele viva uma segunda juventude aqui, a temporada da vida dele. Mas assim, é porque aparentemente, Vitinho, Dieguinho, Kaique, tanto os garotos como o Vitinho, que não é um garoto, esses caras não resolvem, né? Quando entram bem. O Dieguinho mesmo entrou mal contra o Novo Horizonte lá e tal. Pô, então você traz um cara mais experiente, que vai trazer alguma coisa de, sei lá, diferente, mas ele nunca foi um super jogador, nunca foi um super jogador, foi uma promessa que nunca vingou muito, está há muito tempo já rodando em clubes menores e está há 2 anos na Coreia do Sul. Não me venham com a história de internacionalizar a marca. Cara, se ele andar no Anália Franco, ninguém tira foto com ele. E outra coisa, essas coisas de internacionalizar a marca, isso não existe, cara. Lá fora eles não estão nem aí. Ah, porque o Memphis e tal, não sei o que. Cara, a Holanda é um país pequeno de população e o Memphis não é uma coqueluche de que todo mundo só quer saber o que acontece com o Memphis Depay. De vez em quando, quando ele faz um gol, aparece uma notinha lá na página internacional do jornal Mundo Deportivo, que ele jogou no Barcelona, não marca porque ele jogou no Madrid, no Atlético de Madrid. Olha o que Memphis está fazendo por aí. Você não consegue um suco de laranja, porque a Holanda é laranja, por conta de internacionalizar a marca com essas coisas. Você tem que... O Corinthians é forte o suficiente para ter um mercado interno que é uma bomba, e não fora. Quantos anos tem o Robson do Novo Horizontino? Quantos anos? É. Acho que deve ter por aí também, 35, né? 34. Porra, contrata o Robson do Novo Horizontino, que no Paulista, jogando Novo Horizontino, faz não sei quantos gols, só contra os grandes. Mas o Lingard na Coreia do Sul... Parece que é barato, pelo menos, tá? Eu tinha visto em algum lugar que o salário é 100 mil euros por mês, 700 mil reais. Pô, o Robson ganhava reais. 250, ia dar vida, mas vai ver se o Lingard vai dar um carrinho. É porque assim, até voltando com a Bianca, para entender um pouquinho do torcedor do Corinthians, assim, em movimentação nas redes sociais, óbvio que num primeiro momento o anima, porque o torcedor sempre vai criar que, pô, aqui ele vai reencontrar o futebol, não tenho nenhuma dúvida, é sempre essa situação que acontece. Agora, me parece também ao mesmo tempo que o Corinthians, com o Marcelo Paz principalmente, não vai fazer loucuras na questão financeira, né? Enfim, eu queria entender um pouquinho dessa relação da questão financeira do Corinthians e também do que o torcedor tem achado, Bibi. Não, eu até acho que o torcedor ele aceitou bem. Entre as últimas chegadas, talvez a do Lingard tenha sido a que tenha gerado menos impacto negativo, se a gente for comparar com o Labiat, por exemplo, né? Mas internamente há muita preocupação no Corinthians por conta de uma necessidade de redução de folha salarial. O Lingard, ele teria que vir se o Corinthians conseguisse fazer essa redução salarial, liberando outros jogadores, emprestando, diminuindo de fato a folha, né? Não é o cenário de momento, ainda assim se reforça com um jogador que deve ganhar aí na casa de 600, 700 mil reais. Mas assim, vou te falar que eu tenho visto assim, lógico que o torcedor olha com bastante desconfiança, né? Mas é um atleta de nome e é um atleta que, querendo ou não, mesmo vindo de um futebol sul-coreano, que não está aí nas primeiras prateleiras do futebol mundial, ele teve umas boas passagens. E tendo ele um salário com menos de R$1 milhão, que é quando geralmente a gente arregala um pouco mais os olhos quando o valor é superior a isso,
E tendo ele já demonstrado ser um bom atleta e estar no momento até de reencontrar o seu melhor futebol, né? Pegando essa passagem aí como exemplo no futebol sul-coreano, no FC Seul. Então, eu acho que da porta para fora do CT, da porta para fora da Neoquímica Arena, acho que o torcedor ele tá até um pouco mais otimista do que pessimista. Não tá assim vibrante, né? Super animado e super confiante, mas eu não vejo também o torcedor com tantas ressalvas em relação a essa contratação. E aí, ô Vez, queria sua opinião sobre aí o Jess Lingard. Assim, o Lingard sempre teve, além de tudo que o Beckler falou aqui, ele sempre teve muita dificuldade de ser intenso, a torcida do United, depois de uma empolgação inicial ali, com um quê de promessa, sempre tratou como ele sendo um cara com baixíssima intensidade de manter o ritmo e tudo. Não sei como vai ser aqui no Brasil, normalmente jogando em lugares de muito calor, jogando num calendário que a gente sabe que não é o ideal. Acho que tem essa questão aí que é mais uma preocupação ali. Se você chega com uma expectativa baixa, talvez ele possa render alguma coisa ali. Você tem alguns jogadores que, por exemplo, o Seedorf nunca, e não tem comparação, tá? O Seedorf é um abismo de diferença entre o Seedorf e o Lingard, mas só pegando um exemplo. O Seedorf na carreira nunca fez tantos gols quanto fez na temporada que ele passou aqui. Então, de repente, tem essa possibilidade dele ter algum impacto. Mas acho que no estágio de carreira dele, com essa baixíssima intensidade, não sei se não é uma contratação que acho que empolgue muito. Acho que ele chega assim, em relação ao amigo do Memphis lá, o Labiat, eu acho que ele tem muito mais nome, porque passou no United e tudo. Mas pensando no que eles podem fazer agora, talvez eles possam entregar mais ou menos coisas parecidas hoje. Uhum. Só que o Lingard tem o nome, a grife de ter jogado no United muito tempo, de ter sido jogador de seleção inglesa. Então acho que é isso. O ponto é, o Corinthians tem condição financeira hoje de pagar 700 mil numa aposta? Porque acho que hoje a percepção do Lingard é uma aposta. De 33 anos. Mas acho que a idade aí... A verdade é que hoje, 33 anos no futebol hoje não quer dizer nada. Acho que o Lingard, Mas 33 então. Você tá subindo a Brigadeiro, já chegando na Paulista. Mas o que eu tô querendo dizer já questionavam a intensidade do Lingard quando ele tinha 26. E pior ainda. É isso que eu tô dizendo. É que para alguns jogadores, 33 não quer dizer muita coisa. Eu acho que o problema não é ter 33. O problema é ter o histórico recente dele, um jogador de baixa intensidade, um jogador que não consegue ter... Isso é independente dele ter 36, porque questionavam a intensidade dele quando ele tinha 28. O meu ponto o Corinthians, a condição financeira do Corinthians hoje, 700 mil reais por mês, é que a gente tá com a coisa tão, com a régua tão descacetada, que a gente tá falando, a gente tá falando de 700 mil por mês para um jogador que é uma aposta, ponto. Só para efeito de comparação, Bibi, quanto tá vindo o Labiat? Ganha mais ou menos quanto? 300. Ele ganha mais do que o dobro de um jogador que veio como aposta. Então, o meu ponto aí é esse. E o Lingard, por mais que tenha sido do United, por mais que tenha jogado seleção inglesa, hoje ele é uma aposta. Pode vir gerar impacto, porque é um jogador que bate bem na bola, faz jogador dancinha. Que tem qualidade. Oi? Faz dancinha. Aí eu não sei, porque eu não acompanho. Ele faz. Gosta. Eu não acompanho. Aí um jogador que bate bem na bola, um jogador que tem uma formação europeia, mas a realidade ele chega como uma aposta. O Corinthians hoje tem condição financeira de pagar 700 mil por mês numa aposta? Eu acho que se ele fizer 10 gols e 10 assistências, está entregue. Acho que sim. Tá.